O tema do sermão que Deus colocou no meu coração para compartilhar nesta noite é restaurando a alegria do cultuar a Deus. Vamos todos ler juntos, 1, 2, 3 já. Isso, restaurando a alegria do cultuar a Deus. Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia, abra lá no Salmos 122. Todos acharam? Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de seus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. O versículo base para a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês está no versículo 1. Vamos ver todos o versículo 1, 2, 3 já. Isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os Salmos aqui, 122, ele é conhecido como o Salmo dos Peregrinos. Por que é conhecido como o Salmo dos Peregrinos? Porque as tribos de Israel, eles vinham de todos os lugares, de todas as cidades para Jerusalém, com o propósito de prestarem culto de ação de graças a Deus. Então, toda a nação ali de Israel, todas as tribos, eles vinham para que eles pudessem juntos prestarem culto de ação de graças a Deus. É interessante que quando Davi, ele escreveu esse salmo aqui, o templo de Jerusalém não existia. Ainda não existia o templo. A construção do templo de Jerusalém foi só concluída por Salomão, filho de Davi, há 30 anos depois. Depois de 30 anos é que o templo foi construído. Mesmo não existindo o templo, Davi aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu esse cântico aqui. Ele escreveu esse cântico porque ele e o povo, eles se orgulhavam de ir a Jerusalém para adorar Deus. Então podemos dizer aqui que Davi, 30 anos antes do templo existir, ele já estava profetizando, visualizando que as tribos de Israel viriam para Jerusalém para adorar o Senhor na casa do Senhor. Ainda não existia o templo, mas o povo ia ali em Jerusalém para prestar culto de ação de graças ao Senhor. E lendo aqui Salmos na minha devocional, no meu momento ali com Deus, o verso 1 aqui chamou muito a minha atenção. E o Espírito Santo ele me levou a refletir para entender o verdadeiro sentido do que Davi estava querendo dizer. Eu já li esses salmos, já preguei sobre esses salmos aqui, mas nunca fui levado pelo Espírito Santo a refletir de maneira assim mais profunda, analisando o versículo 1. E o Espírito Santo me levou aqui a buscar o verdadeiro sentido do que Davi estava querendo dizer aqui. Buscarmos a fonte do texto, pesquisar para entender de maneira mais profunda o sentido do texto, a interpretação do texto, o que o autor, o que o escritor estava querendo dizer naquele momento, naquele contexto. Porque eu não posso ler um versículo da Bíblia e pegar aquele versículo ali e firmar uma doutrina sobre aquele versículo. Um exemplo disso é o véu. Tem uma certa denominação aí que a mulher tem que usar véu dentro da igreja, a mulher tem que colocar véu para orar.
Por que colocar essa doutrina dentro dessa denominação? Porque faltou usar a exégese e a hermenêutica para entender o porquê o apóstolo Paulo falou, em que contexto ele falou, para que pessoas ele falou, por que ele disse só para a igreja de Corinto, mas não disse para a igreja da Galácia, os filipenses, os tessalonicenses, por que ele não falou para outras igrejas, falou especificamente para a igreja ali de Corinto. Então nós temos que estudar, e a exégese e a hermenêutica nos ajudam a descobrir, a interpretar, a ir mais a fundo para compreender o significado do texto, o que o autor queria dizer. E eu fiz isso nesse versículo aqui, fazendo aqui uma interpretação cuidadosa do verso 1, no Salmo 122. O Salmo 122, no verso 1, Davi diz ali, ele diz, alegrei-me. E a palavra alegrei-me no hebraico é samash, que significa intensa sensação de prazer e satisfação. Significa grande contentamento interior, sentir uma alegria extrema, quase inexplicável. Então, quando Davi diz assim, alegrei-me, ele estava querendo dizer assim, eu fui tomado por uma intensa sensação de prazer e satisfação. Eu senti um grande contentamento interior. Eu senti uma alegria extrema, quase inexplicável. Era isso que ele estava querendo, de fato, dizer quando ele disse, alegrei-me. Olha só que profundidade, que significado tem dentro do contexto, quando ele disse, alegrei-me. E o que Davi queria expressar através da sua palavra aí? Davi queria expressar, através da sua palavra, sua imensa alegria no ir a Jerusalém e cultuar a Deus. Então, quando ele fala, alegrei-me, Davi estava aqui expressando sua imensa alegria de ir cultuar a Deus em Jerusalém. E nesse cântico aqui, Davi estava o quê? Descrevendo o sentimento dentro do seu coração, no que se referia a ir cultuar a Deus. Davi sentia prazer, satisfação e alegria inexplicável de ir ao culto. Irmãos, quando eu parei nesse versículo aqui, e essa palavra alegrei-me, no hebraico que tem o significado de samash, que é isso que nós explicamos aqui, eu pude ver, irmãos, como nós precisamos despertar em nossos corações o sentimento de prazer e alegria em ir aos cultos para cultuar a Deus. Nós precisamos despertar essa alegria. E hoje, ao sair de casa, eu orei e falei, Senhor, te agradeço, porque eu vou ao culto para, junto com os meus irmãos, cultuar o Senhor. Muito obrigado pela saúde. Eu não pude estar na quarta-feira, porque não estava bem de saúde, mas hoje estou bem de saúde. Então agradeço a Ti, Senhor. E eu quero, lá no culto, eu quero me alegrar na Tua presença. Eu quero Te adorar, eu quero exaltar o Teu nome. Mas infelizmente nos dias de hoje, muitas pessoas elas estão perdendo o prazer de cultuar a Deus. Muitos não sentem mais a alegria de ir aos cultos. Essa mesma semana, uma amiga nossa que nós conhecemos desde a nossa época que a gente era jovem, ela estava conversando com a Delma e ela falou, Delma, eu não sinto mais vontade de ir aos cultos. Eu não estou indo ao culto e eu não sinto mais vontade de ir aos cultos. Então, para algumas pessoas, sair das suas casas e se reunirem com outros irmãos para cultuar a Deus, não tem tido mais aquele valor. Parece que não tem mais a importância. Muitas pessoas se esfriaram na vida espiritual de tal forma que perderam o desejo de ir ao culto. E quantos aí que têm trocado o culto por qualquer outra coisa? Se tem um jogo de futebol do seu time e um culto, eles deixam de ir ao culto para ficar assistindo o seu time jogar na TV. Poderia ir ao culto e depois assistir na internet, assistir depois, mas não, eles deixam de ir ao culto para assistir o futebol. Quantas pessoas que elas deixam de ir ao culto porque muitas vezes elas estão assistindo um seriado de filme e está tão interessante que elas às vezes falam assim, não, eu vou até o fim. Hoje é domingo mesmo, peguei desde cedo e eu vou terminar essa série. E ela fica de manhã até a noite assistindo os filmes, assistindo a série de filme.
Já aconteceu com você? É um atrás do outro, assiste um e vem, nossa, e vem, e vem, e vem, você acaba muitas vezes ali, num dia, que era para assistir num mês, você assiste tudo num dia. Por quê? Porque você se interessou por aquilo. E quantas pessoas também que elas trocam o culto muitas vezes por qualquer outra coisa banal. Ah, vai ter um show na praça, vai vir o Zé Pagodinho? Vai vir o Zé Pagodinho na praça. Ah, eu tenho que assistir o Zé Pagodinho. Troca, Deus perdeu para o Zé Pagodinho. Jesus perdeu-lhe para o Zé. Então preste bem atenção, entre um culto e um evento social, para alguns irmãos o evento social tem sido mais prazeroso e interessante, pois o culto é apenas mais um culto para ela. Infelizmente isso tem acontecido nos dias de hoje. Mas para nós cristãos, o culto não pode ser apenas mais um culto. Diga assim, para mim, na minha vida cristã, o culto não pode ser mais um culto. Ele tem que ter um significado. Então, para nós, o culto tem que ter um significado, nós tem que ter um propósito mais relevante em nossa vida cristã e espiritual. Não pode ser mais um culto, é mais um culto. Não. Eu tenho que entender que não é mais um culto. O culto para nós, para a minha vida, tem que ser algo relevante, importante, de valor. Porque Deus é precioso, porque Deus é importante. E porque muitas pessoas elas perderam e estão perdendo o interesse no que diz respeito ao culto. Porque a resposta, irmãos, é que, na verdade, muitas pessoas elas não entenderam o verdadeiro significado do que é culto a Deus. Eu vou repetir mais uma vez, muitas pessoas perderam e estão perdendo o desejo de ir ao culto, porque eles ainda não entenderam o verdadeiro significado do que é culto a Deus. Quantas pessoas em determinadas igrejas, que o culto para elas se resume apenas em ter oportunidade para cantar. O culto para elas se resume no cantar. Elas já levam o CDzinho, já levam o pendrive, e se não tiver oportunidade no culto para cantar, elas vão nervosas para casa, vão revoltadas para casa, vão indignadas para casa, vão murmurando para casa, vão brava com o líder, com o pastor, porque não teve a oportunidade de cantar. Quantas pessoas que muitas vezes, para ela, na visão dela, culto é apenas tocar na igreja. Ah, hoje não é meu dia de tocar, então não vou. Ah, eu não tenho oportunidade para tocar, então eu não vou. Quantas pessoas estão tendo uma visão errada e distorcida em relação ao culto? Outro tipo de pessoas que nunca entenderam o verdadeiro significado do culto a Deus são aquelas que vão ao culto simplesmente para cumprir uma obrigação. Ah, eu já fui no culto de manhã, já cumpri a minha obrigação. Nossa, eu estou em falta com Deus porque não fui no culto. Com esse pensamento, nem falta para Deus você faz no culto. Então, quantas pessoas, irmãos, que ir ao culto para elas é apenas um ritual religioso, algo costumeiro, monótono. É estar por estar, é ir por ir. Porque se não ir, ela acha que não cumpriu com a sua obrigação diante de Deus. Vir ao culto, cultuar a Deus, irmãos, não tem que ser obrigação. Deus não quer nada obrigado. Deus quer algo que venha do nosso coração, de livre e espontânea vontade, com gratidão. É isso que Deus quer. Outro tipo de pessoas que nunca entenderam o verdadeiro significado do culto a Deus são aquelas que muitas vezes vão ao culto somente buscando que Deus resolva os seus problemas. Eu vou no culto porque estou com um problema. Estou com um problema com meu marido, estou com um problema com meu filho, estou com um problema com meu pai, estou com um problema no meu namoro, então eu vou no culto para Deus resolver o meu problema. Uma visão errada acerca do culto, ainda não entenderam o verdadeiro significado do culto. Querem que Deus resolva os seus problemas. Presta atenção. Num culto Deus pode curar? Pode. No culto Deus pode libertar? Sim. Deus pode abençoar e ajudar as pessoas em seus problemas no culto? Sim, Deus pode. Mas esse não deve ser o nosso objetivo principal ao ir ao culto. Porque se eu for ao culto para ser abençoado por Deus numa área que eu quero, e Deus não abençoar, eu vou voltar frustrado para casa. Quantas pessoas que vão nos cultos com o propósito errado e voltam frustrados para casa, porque não entenderam o verdadeiro significado do culto. Então preste bem atenção no que eu vou dizer. Culto não tem nada a ver com o que me agrada. Ah, eu não me agradei do culto. Nossa, o culto não foi legal hoje. Agora eu pergunto para você, o culto é para nós?
O culto tem que me agradar? Não, o culto tem que agradar a Deus. Se Deus se agradar do culto, e eu, se não agradei, porque o meu foco era outro, eu perdi o foco do culto. Eu não entendi o verdadeiro sentido do culto. Culto não tem nada a ver, irmãos, do que Deus pode fazer por mim. Culto tem a ver com aquilo que eu vou fazer para Deus, expressando minha gratidão, meu louvor, minha adoração a Deus e a Jesus por aquilo que eles são na minha vida. Esse é o verdadeiro sentido do culto. O verdadeiro sentido do culto é eu vir e fazer algo que agrade a Deus, através do meu louvor, da minha gratidão, da minha expressão de adoração ao Senhor. Então, o culto tem a ver, irmãos, com aquilo que eu ofereço a Deus, de maneira racional, entendendo o que eu estou fazendo e por que estou fazendo. É um culto racional, o que é? É entender o que estou fazendo aqui e qual o propósito de eu estar aqui. Então, o culto racional é isso, é com entendimento. Se não entender o verdadeiro significado do culto, gente, culto não tem graça. É cantar, 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 sentar, levantar, orar, sentar, ouvir o pastor falar. Ai, meu Deus do céu, como ele fala. Não termina logo, miserável. Estou com fome, minha barriga aqui está queimando de fome. E o baixinho não para de falar. Perdeu, o culto não está tendo sentido para você, meu irmão. Você ainda não entendeu o verdadeiro significado do que é culto. Porque muitas pessoas, ao saírem de um culto, irmãos, elas voltam para a sua casa reclamando, murmurando, vazias e frustradas. A resposta, sabe qual é? É porque o foco delas não estava em Deus e o foco delas não estava em Jesus. Se no culto o nosso foco não for Deus, não for Jesus, a gente sai do culto nervoso. A gente sai com raiva do culto. Já aconteceu de você sair do culto nervoso? Ih, gente do céu, já saí do culto nervoso. Por quê? Porque muitas vezes nós perdemos o foco. Qual deve ser o nosso foco no culto? Agradar a Deus. Prestar o meu culto a Deus. Então esse deve ser o meu foco, Deus, Jesus. Mas eu posso perder o foco. Eu posso tirar esta atenção do meu coração, da minha mente de Deus. Se eu focar em outras coisas, eu vou perder o foco e eu vou sair do culto vazio, reclamando, murmurando. Se eu focar em alguém que está no culto e não está nem aí com o culto, está lá no celular, e eu focar nessa pessoa, eu vou sair falando, você viu? Você viu? Delma, você viu? Olha lá, na hora do culto estava lá, vendo sei lá o que no celular. Perdi o foco, saí pecando, reclamando, murmurando no culto, porque o meu foco foi numa outra direção. Está entendendo? Então, muitas vezes, irmãos, nós perdemos o foco, porque alguém está conversando. Já aconteceu de você perder o foco no culto, porque alguém está conversando e tira a sua atenção, você fica nervoso? Ah, miserável. E a pessoa falando lá, e depois a gente vai comer lanche onde? Vai lá no Burger King, vai lá na 15, e você perde o foco. E você fica ali remoendo, falando de hambúrguer agora, de lanche agora na hora do culto. E você perde o foco, daí você fica com raiva. É mais fácil você virar, viu, irmão? Deixa para falar de hambúrguer depois. Vamos nos alimentar aí, nosso espírito, para alimentar a carne. Não é verdade? Então, muitas vezes, irmãos, quando nós, assim, perdemos o foco, tiramos o nosso foco de Deus e de Jesus, a gente pode sair do culto triste, revoltado, nervoso. É por isso que eu gosto de sentar aqui na frente. Sentar aqui na frente é eu e Deus. Se eu sentar atrás e abrir o olho para olhar na letra do hino e ver qualquer coisa, eu perco o foco. Então, quando você vir para o culto, não deixe nada tirar o seu foco de Deus e de Jesus. Se alguém está tirando o seu foco, sai do lugar, vem mais para frente. Para você não perder o foco, para você voltar abençoado, para você voltar edificado, para que Deus receba e aceite o seu culto, o seu louvor, essa adoração, para que você saia abençoado por Deus. Senão você não vai sair abençoado por Deus. Então preste atenção, muitas pessoas têm se frustrado com igrejas, têm se frustrado com ministérios e têm perdido a vontade de ir aos cultos, porque muitas vezes a visão do que é culto está distorcida. A visão do que é culto está errada. A motivação de ir ao culto está errada. A motivação está errada. Eu vou no culto para agradar meus pais. Está errada essa motivação.
Ah, eu vou no culto para agradar meu namorado, minha namorada. Está errada essa motivação. Você não tem que agradar alguém, você tem que agradar a Deus. Porque é Deus que nos abençoa, é Deus que opera em nós, por nós e através de nós. Então nós aprendemos com Davi que, no que diz respeito a cultuar a Deus, nós devemos expressar um sentimento de alegria, prazer, satisfação e gratidão. É isso que Deus espera de nós. E para concluir esse primeiro ponto aqui, pare nesse momento e reflita. O que você sente ao vir aos cultos e no decorrer do culto? Qual é o seu sentimento quando você vem aos cultos? E qual é o seu sentimento no decorrer do culto? Porque isso faz muita diferença da forma que você vai voltar para sua casa. Se você vai voltar edificado, abençoado, alegre, ou vai voltar triste, vazio, frustrado, decepcionado. Então, todas as vezes que você sair da sua casa, antes de vir para o culto, nem que passou, sabe aquele dia? Aquele dia do cão? Aquele dia que não deu nada certo? Mas você vem para o culto. Não pensa assim, eu não estou bem hoje porque passei aquele dia, meu Deus do céu, não vou no culto hoje porque o pastor Carlos falou que eu tenho que ir com alegria, então estou triste. Venha, fale para o Senhor, fale, Senhor, eu vou ser sincero, eu estou com o meu coração triste, estou com o meu coração pesaroso. A minha vontade não é ir no culto, mas eu quero ir para adorar o Senhor no culto, não pelo que o Senhor deixou de fazer aparentemente na minha vida, mas por aquilo que o Senhor já fez, já é na minha vida. Venha triste e vai sair alegre. Venha sobrecarregado e vai sair leve. Venha aí angustiado, pode ter certeza que vai sair abençoado. Mas não deixe de vir aos cultos. Ouça bem, Deus deseja ver em nossos corações alegria no vir ao culto, satisfação de estar no culto e gratidão durante o culto. É isso que Deus quer ver na nossa vida. Então diga assim, Deus deseja ver no meu coração a alegria de vir ao culto, satisfação de estar no culto e gratidão durante o culto. É isso que Deus quer ver. Se não estamos sentindo mais alegria, prazer, gratidão, satisfação em vir aos cultos e cultuar a Deus e a Jesus, alguma coisa, irmãos, está errada conosco. Nós precisamos aí rever qual a visão que nós estamos tendo de culto. Precisamos ver o que estamos deixando atrapalhar o nosso culto. Como eu disse, culto não tem nada a ver com aquilo que nos agrada e nem com aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Culto tem a ver com aquilo que fazemos para Deus, expressando gratidão, alegria, adoração por aquilo que o Senhor é na nossa vida. Vejamos outra coisa aqui que nos ajuda a interpretar no Salmo 122, 1. Na parte B do versículo, Davi diz, alegrei-me quando me disseram. A palavra quando me disseram traz o sentido de ao ouvir, despertou-me o interesse. Quando me disseram, ao escutar, me senti motivado. Quando me disseram aquilo que eu ouvi, falou ao meu coração. Então esta palavra, quando me disseram, traz esse significado, traz esse sentido. Quando disseram para Davi, vamos à casa do Senhor, despertou interesse no coração dele. Ele sentiu-se motivado. Isso fez com que ele se alegrasse com aquilo, porque aquilo que ele ouviu falou ao coração dele. E o que disseram para Davi que despertou interesse e motivação no coração dele? O que disseram para ele? Vamos à casa do Senhor. A palavra vamos significa ser chamado para ir junto. A palavra vamos significa acompanhar. A palavra vamos significa receber um convite especial e irrecusável e aceitá-lo com imenso prazer. Que maravilha! Olha o significado de apenas um versículo para nós aprendermos esses princípios, esses valores na nossa vida. Então preste atenção, a segunda coisa que Davi expressa aqui no Salmo 122, 1, ser convidado para ir ao culto é algo especial e irrecusável. Davi revela a importância de aprendermos a valorizar
um convite para ir ao culto. De todos os convites que nós recebemos, irmãos, o ser convidado para cultuar a Deus deve ser algo especial e irrecusável. Muitas vezes não temos consciência da importância que um convite tem na vida de uma pessoa, para uma pessoa. A Bíblia aqui não diz quem convidou Davi para ir ao culto, mas aquele convite foi muito especial. Aquele convite despertou interesse, motivação e falou ao coração dele. Se hoje eu estou aqui, é porque alguém me convidou para ir ao culto. Se hoje eu estou aqui, é porque eu aceitei o convite para ir ao culto. E naquele culto, Jesus Cristo falou ao meu coração. E naquele culto, Jesus Cristo entrou na história da minha vida, virou a página e começou a escrever uma nova história. Aquele convite me libertou da idolatria, da cegueira espiritual, da mentira, me libertou dos vícios, transformou a minha vida. Aquele convite foi especial e bendito foi o dia que eu aceitei o convite e disse, vou e fui. E a primeira vez que eu fui na igreja, irmãos, eu acho que alguns aqui já ouviram esse testemunho. Eu fui na igreja, passei de carro na frente da igreja e parei 3 quarteirões longe da igreja. Porque eu pensei, não quero que nenhum amigo meu veja eu entrando na igreja de crente. E eu saí do carro, quando eu virei a esquina e vi a igreja, me deu aquele medo, aquele pavor, aquele tremor. Falei, vou embora, volto outro dia. Entrei dentro do carro, fui ligar o carro, uma voz falou no meu coração, vá e entre. Fechei o carro, saí novamente, fui. Quando se aproximei da igreja, novamente veio aquele medo, aquele tremor. Voltei para o carro de novo. 3 vezes. E na terceira vez, aquela voz que eu creio que é do Espírito Santo falou no meu coração. Você veio até aqui, entre, porque o que você deseja receber está lá dentro. Você vai encontrar lá dentro. Fechei o carro e fui com tudo. E tinha terminado uma reunião de jovens, os jovens estavam todo mundo na frente da igreja, na porta da igreja. Eu entrei com tudo. E daí eu cheguei no meio da igreja, fiquei ali perdido no meio da igreja. Quando eu fui para sair novamente, uma jovem chamada Romilda chegou, me abordou e falou, oi, tudo bem? Como que é o seu nome? Eu falei, Carlos. Ela falou, meu nome é Romilda, senta aqui, Carlos. E ela começou a falar de Deus para mim. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti alguém me dando importância, alguém me valorizando, alguém transmitindo um amor verdadeiro, sem interesse. Foi a primeira vez na minha vida. E daí chegou o pastor João Lopes. Ele falou, pastor João Lopes, vem aqui, vem aqui. Olha, esse jovem Carlos está aqui pela primeira vez na igreja, pastor. O pastor veio, me abraçou, falou, seja bem-vindo, jovem, fique à vontade no nosso meio. Deus abençoe você ricamente. E fiquei conversando. Daqui a pouco eu olhei um outro jovem, que hoje é pastor também, o Edivaldo. O Edivaldo, eu estudava com ele. Eu matava a aula para nós jogarmos pimbolim. Caducava a aula, como dizem os jovens, né? Ia jogar pimbolim. E depois eu vi um outro jovem, também hoje é pastor, o Marco Antônio, que na época era o Kiko, que a gente falava que pertencia à turminha da fumaça, porque ele, né, jogava bola junto. Eu vi o Marcos, né, ele veio testemunhando o que Jesus fez na vida dele. Veio o Idinelson, que hoje é pastor, um grande amigo meu, veio e falou o que Jesus fez na vida dele. Veio o Carlão, que era o pior de todos que eu achava, veio e falou o que Jesus fez na vida dele. Mas se Jesus fez na vida dele que era mais tranquilo do que eu achava que era mais tranquilo que eu. E eu participava das mesmas coisas que eles, que miserável que eu era. Então um convite transformou a minha vida. Quem que está aqui hoje que veio ao culto através de um convite de alguém? Levanta a mão. Gente do céu, a maioria. Você está entendendo? Então aquele convite foi especial. Então foi isso que Davi sentiu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria, irmãos, porque ali ele demonstra que a importância do culto é um convite irrecusável. Agora imagine se eu recusasse o culto, de ir ao culto. Eu ia estar, sei lá onde, se Jesus não entrasse na história da minha vida e transformasse. E pode ser que você que está aqui hoje, foi convidado para estar aqui hoje, esse seja um convite especial que alguém fez para você, porque hoje o Senhor vai mudar o rumo dos acontecimentos da sua vida.
Que maravilha! Porque hoje o Senhor vai virar a página e começar a escrever uma nova história da sua vida. Porque hoje você vai sair daqui dizendo: Deus, até hoje eu dirigi a minha própria vida, fazendo minhas escolhas, tomando minhas decisões. Só dei cabeçada, só levei prejuízo. Mas a partir de hoje, eu quero que o Senhor assuma a direção da minha vida. Eu coloco nas tuas mãos e quero pedir a tua direção. E pode ter certeza que a partir de hoje, sua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Pastor Carlos, então não vou passar mais por lutas? Sim, vai passar por perrengue. Vai passar pelo sovaco da cobra. Mas Deus vai estar com você. Não vou passar por dificuldade? Vai passar sim por dificuldade. Não vou ter mais tristeza? Vai ter tristeza. Mas só que agora você tem Jesus do teu lado, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Salvador, o Libertador, o Redentor da sua alma com você, para ajudar você em todas as situações da sua vida. Você vai ter experiências com o Senhor nas suas lutas. Amém? Então, lendo o versículo 1 aqui, irmãos, desses salmos, vendo o sentimento que Davi expressa aqui em seu coração em relação a prestar culto a Deus. E Davi também, ele era um homem que amava a palavra de Deus. Então, nós observamos essas duas qualidades na vida de Davi. Nós podemos entender o porquê Deus dizia que Davi era um homem segundo o seu coração. Que maravilha! Que maravilha! Imagine Deus olhar para o Luan e falar: o Luan é um homem segundo o meu coração. Ele vai para o culto para me adorar, para cultuar. Independente das lutas, dos problemas, da dificuldade, ele quer expressar a gratidão. Bateram no carro dele, estava era dirigindo, vamos para o culto, o carro amassado, mas com o coração grato. É verdade ou não é? Já arrumou o carro? Glória a Deus. Está entendendo? Lutas, problemas, perdas, independente da situação. O nosso culto a Deus tem que expressar alegria, gratidão e adoração ao Senhor. Não por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é. E o que Jesus é na nossa vida? Salvador, Redentor. E o que Ele fez? Pagou na cruz o preço da redenção da nossa alma. Levou sobre si os nossos pecados, derramou o seu sangue para que pudéssemos ser perdoados. Então nós precisamos, irmãos, valorizar os cultos a Deus, os cultos a Jesus. Precisamos ter mais interesse e motivação para estar junto com os irmãos no que diz respeito às coisas de Deus. Se não entendermos o verdadeiro propósito do culto, infelizmente a vida cristã e ir aos cultos perde sentido. Então que a partir de hoje, ouvir ao culto para você tenha significado. Não diga assim: eu vou para o culto para ouvir uma mensagem. Nossa, eu quero que Deus fale. Quero que Deus fale comigo. Quero que o Senhor fale comigo. E se Deus não falar com você? Vai sair frustrado do culto. Então, ao ouvir o culto, fala: Senhor, eu vou ao culto. Eu vou me alegrar na tua presença através do louvor. Eu vou expressar a minha gratidão através do louvor. Eu vou te adorar. Agora, se o Senhor quiser falar o quê? Eu quero ouvir. Quero ouvir o Senhor falar comigo, de maneira específica. Palavra rema. Rema, rema, rema. Mas se o Senhor não falar, amém. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos e o Senhor é o meu Senhor. Pode ter certeza que o culto vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Então, irmãos, que nós possamos ter mais interesse e disposição para participar das reuniões de orações. Temos oração de intimidade com Deus aqui em sexta-feira. Venha. Está cansado? Venha. Lança nos pés do Senhor todo o seu cansaço. Está desanimado? Venha e lance todo o seu desânimo aos pés do Senhor. Venha. Venha. Venha nas orações. Tem culto nas praças, vai. Tem discipulado, vai. Tem estudo nos lares, vai. Que você possa ter a alegria de adorar o Senhor. Em Salmos 51, hoje eu li esses salmos depois que meditei nesta palavra. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me um espírito voluntário. Eu li esse versículo hoje. Renova em mim, Senhor, a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustente-me com um espírito voluntário, um espírito desejoso de te obedecer. Vamos fazer esta oração hoje? Hoje eu orei e falei: Senhor, renova a alegria
da salvação no meu coração. Renova a alegria de congregar, a alegria de ler a tua palavra, a alegria de te buscar, a alegria de jejuar, a alegria de ir aos cultos, a alegria de fazer a tua vontade. Renova esta alegria, Senhor. Renova esta alegria, porque tem tantas coisas que tentam tirar a nossa alegria. Pode ser que as lutas da sua vida, na sua casa, com alguém da sua família, na área financeira, profissional, material, sentimental, seja qualquer área da sua vida, está tirando esta alegria do teu coração. A alegria de servir ao Senhor, a alegria da salvação, a alegria de orar, a alegria de estudar a Bíblia, a alegria de buscar a Deus. Mas Davi ele faz um outro pedido aqui no verso 11, ele fala assim: não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo na nossa vida é importante, porque sem ele não conseguimos adorar a Deus, cultuar a Deus, dar o melhor que nós temos para Deus. Não conseguimos vencer o dia a dia, as lutas da vida, o pecado, a tentação, os vícios, Satanás, as frustrações, as decepções, as perdas da nossa vida sem o Espírito Santo. Então, se nesta noite algumas coisas têm entristecido o seu coração, têm entristecido o Espírito Santo na sua vida, que hoje você possa buscar uma renovação. Por gentileza, Cleiton. Conclusão, irmãos, se por acaso você perdeu ou está perdendo a alegria de vir aos cultos e cultuar a Deus e a Jesus, hoje o Espírito Santo quer te renovar, quer renovar a sua vida espiritual, para que você volte a sentir a alegria da salvação. Volte a sentir a alegria de servir ao Senhor. Volte a sentir a alegria de adorar o Senhor. Volte a sentir aquela alegria de ligar novamente o radinho na sua casa lá, o pendrive, e cantar junto um hino ao Senhor. Ainda que a sua voz não seja boa, mas você acompanhando a pessoa que está cantando, pode ter certeza que vai sair um hino louvor. Que hoje você possa buscar e falar: Senhor, renova o desejo do meu coração pela tua palavra, Senhor. Eu gostava de ler a tua palavra, de ler a Bíblia, e hoje nem pego mais na Bíblia. Hoje não tenho nem interesse mais de ler um versículo da Bíblia. E hoje você possa buscar, e o Senhor vai te renovar. E hoje você possa falar: Senhor, renova em mim o dom que o Senhor me deu. Pode ser que o dom que o Senhor te deu está enterrado. O dom da música, o dom da pregação. Ah, mas eu não tenho oportunidade no púlpito. Mas para pregar não precisa só estar no púlpito. Eu lembro uma vez que eu estava na feira, lá em Itapetininga, uma feira grande lá em Itapetininga. Estava cheio de gente andando ali no meio, na praça. Jesus falou: sobe no banco e fale isso, isso, isso. E eu subi no banco e as pessoas andando para lá, eu comecei a gritar: ei, 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 oh, oh. E todo mundo ficou assustado, parou e chamei a atenção deles. Falei: por favor, por favor, por favor, por favor, sua atenção, sua atenção. E as pessoas pararam e eu compartilhei aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar. Como é gostoso fazer isso, sem esperar. Deu medo? Claro que deu medo. Deu aquela friozinho, nunca fiz isso, mas quão gratificante é depois você ver o resultado. De pessoas que foram tocadas por Deus. Então, deixe ser renovada esta alegria. Deixe ser renovada esta alegria. Fala: Senhor, renova esta alegria, Senhor. Quando eu estiver andando na rua e o Senhor falar para mim: para, eu vou parar. Se o Senhor falar: vai lá no pipoqueiro e fala para o pipoqueiro isso, 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 isso. Fala para o pipoqueiro: deixe de ser um piruá na presença de Deus. Seja uma pipoca. E Deus vai usar você. Deus vai usar você e Ele quer usar você. Vamos colocar em pé neste momento. Fecha teus olhos. O Espírito Santo está aqui, amém?